E aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aulas, né? Terminou férias, terminou tudo. E eu quero fazer aqui uma, uma revisão muito básica que vai ser útil para você que talvez tenha um pouco de dificuldade de compreender a geografia. Eu sou professor de geografia já faz aí algumas décadas e é uma matéria que eu gosto muito. Eu tenho um carinho muito grande pela geografia e aqueles que já me conhecem da sala de aula sabem por quê. E agora, com toda essa questão remota, querendo ou não, nós nos distanciamos um pouco, mas o essencial da geografia, na verdade, não muda. Aliás, tudo que nós estamos vivendo agora tem a ver com geografia. Sabe, quando você ouve falar do aumento do petróleo, quando você ouve falar da mudança das pessoas, né? Pessoas que têm que se deslocar de um lugar para o outro, quando nós falamos da dificuldade que os países estão tendo para enfrentar uma epidemia, a questão da produção das vacinas, fábricas, né, particularmente de veículos, paralisando a sua produção porque está faltando insumos, né, de forma especial chips de computador, que esses chips agora eles têm que estar presentes nos carros porque eles têm o chamado computador de bordo e várias outras tecnologias. Bom, isso tudo é geografia. Então eu queria convidar você, eu já estou convidando você, para que você venha comigo para a gente entender um pouco mais essa dinâmica. A geografia, ela nasce de uma necessidade que as pessoas têm de entender o mundo, entender esse mundo natural e ao mesmo tempo elas precisam se localizar. E você vai dizer assim, ô professor, mas isso já está em ciências. É verdade. Uma coisa que é importante dizer é que a geografia ela abrange para além da própria geografia. A geografia é um mix de conhecimentos, sabe? Então você não estuda geografia estudando só geografia. Quando você estuda geografia, você está ali, beliscando nas ciências, você está fazendo uma parceria forte com a história, você está usando os números que vêm da matemática, você está usando a língua própria de cada país, de cada nação. No caso aqui com vocês eu estou falando em português, então entender o português é fundamental para que eu compreenda a geografia. Eventualmente nós utilizaremos réguas, poderemos utilizar outros elementos que venham talvez da geometria. Então a geografia ela é muito ampla, mas ela não é complicada, porque quando eu faço um movimento a partir do local que eu estou e começo a entender do que a geografia trata, isso vai facilitar muito. Por exemplo, se você mora na cidade e você está numa rua, né, que provavelmente está num bairro, mesmo que seja um bairro central ou mesmo que seja o centro, a cidade ela é dividida em partes. Essas partes são chamadas de bairros. Dependendo da cidade, do tamanho, as pessoas dizem regiões. Eu estou na região leste, eu estou na região oeste, região norte, região sul. E aí você já começa a perceber, opa, isso tem a ver lá com a rosa dos ventos. São as mesmas direções que nós encontramos na bússola. Exatamente. Nós começamos a fazer conexões. Eu tenho geografia na minha rua? Tem. Se você pensar que lá na sua rua é preciso que tenha, por exemplo, uma coleta de lixo. Porque se não se coleta o lixo na sua rua, pelo menos nas proximidades para que você leve esse lixo para que seja colocado num local que nós acreditamos ser um aterro sanitário. Mas professor, e a reciclagem? Bom, dependendo das cidades ainda não tem reciclagem. A cidade de Patos de Minas, ela iniciou há algum tempo um movimento, um processo voltado para a coleta seletiva, que depende
100% dos cidadãos, ele depende 100% das pessoas, ou seja, existe em alguns lugares da cidade 2 containers, um para lixo seco, por exemplo, papelão, latinha, garrafa PET, a garrafa de leite, e aí você coloca lá. E o outro que não é lixo seco, que eu vou chamar aqui de lixo úmido, né, que é resto de material orgânico, papel higiênico, absorvente, etc., vai para esse outro. Esse que é o úmido, provavelmente ele vai direto para o aterro sanitário. Esse que é seco, ele vai ser separado em algum local e lá nesse local ele vai ser qualificado pelo tipo de produto e depois vai poder ser reciclado. Tá vendo que na sua rua a gente já começa a falar de geografia? Sabe aquele dia que chove muito e que em determinados locais da cidade você tem enchentes, por exemplo, ou você tem enxurradas muito fortes, ou você tem os chamados alagamentos? Isso também tem a ver com geografia. Se você morar em Patos de Minas, você vai se lembrar que lá hoje tem um shopping. Antes desse shopping, você tinha um estádio do Esporte Clube Mamoré. Antes do estádio do Esporte Clube Mamoré, você tinha um brejo. E nesse brejo, quem já andou em brejo sabe, a grama é bem macia, aonde esse pessoal jogava muito bola, por isso que aqueles que torcem para o Mamoré e o próprio time tem uma referência à figura do sapo, né? Que é o dono do brejo, a bem da verdade. Mas antes do brejo, existia ali, aonde é o shopping, que foi o estádio, que foi um campinho no brejo para o pessoal jogar bola, existia uma lagoa. E o nome dessa lagoa é Lagoa dos Patos. E nessa Lagoa dos Patos, basicamente, apareceu, surgiu, nasceu o que hoje nós chamamos da cidade de Patos de Minas. Mas veja, uma área que era uma lagoa há pelo menos 100 anos atrás, ela guarda a memória das águas que ela recebia. Por ser uma lagoa, ela tinha a obrigação de receber muitas fontes de água. Né? Vários cursos d'água iam para essa lagoa. E até hoje, a memória geográfica está lá. Porque é uma área que, mesmo com várias obras que foram feitas, ainda tem algum tipo de incômodo, ainda tem alagamento. Para quem é mais, vamos dizer assim, antigo, se você fizer uma análise mental, um mapa mental, você vai lembrar que, saindo daquela região que nós estamos aqui chamando de Lagoa dos Patos, né? Que foi a lagoa que acabou dando nome à cidade, nós tínhamos também o chamado Córrego da Cadeia. Mas, Braz, onde fica esse córrego? Não vejo. Não vejo porque ele está tampado, tapado, coberto, né? Avenida Padre Almir Neves de Medeiro. Aquela parte onde tem o canteiro, tem um córrego que passa ali embaixo. Né? Então essa Avenida Padre Almir, que começa, né, depois de um leve morrinho, ali tem um córrego. E ele passa por baixo, em forma de galeria. Tá vendo? A geografia está presente em todos os lugares, mesmo quando nós não estamos a vendo. E se tem geografia embaixo, tem geografia em cima do motor dos veículos, do movimento das pessoas, do trânsito da cidade, daquilo que a cidade oferece em termos de educação, de saúde, geração de renda. As pessoas vêm para a cidade porque elas acreditam que ali elas vão ter uma vida melhor. Elas vêm para a cidade porque elas acreditam que ali elas terão, né, condições de sustentar a sua família, de realizar seus sonhos financeiros, de organizar a sua estrutura. Tá tudo certo. Assim, as pessoas têm sonhos, as pessoas têm objetivos, e esses objetivos, eles perpassam por elementos que estão aqui dentro da geografia. Né? Quando uma pessoa chega na cidade, ele vai trabalhar onde? Né? Ou ele vai trabalhar talvez na indústria, e aí a gente está falando de um setor chamado secundário, ou ele vai trabalhar no comércio, que a gente chama de setor terciário. Ao mesmo tempo,
O que a gente pode entender disso aí? Lá no setor chamado primário, que é onde se produz o alimento, né, onde você tem criação de animais, ali hoje já tem uma mistura. Existem pequenas propriedades que não têm quase nenhuma tecnologia, mas que são setor primário, porque estão ali produzindo arroz, feijão, material para a própria subsistência, né? Aquilo que se produz e consome dentro da própria propriedade. Mas no geral, e aí vamos falar da região nossa, Patos de Minas, que é conhecida por ter um agronegócio muito forte. Né? O agronegócio da nossa região, ele é respeitado no Brasil. Né? Nós exportamos para o mundo. Então não é um agronegócio que é comum em todos os lugares, mas aqui ele é muito forte. É só você observar as cooperativas, observar as empresas que estão ligadas na produção agrícola, e tudo isso é geografia. Bom, Brasil, e as propriedades? Por que você está falando que as propriedades não são simplesmente do setor primário, né? Aquele primeiro que deu origem à própria humanidade? A primeira coisa que a humanidade fez em termos de sobrevivência, ela caçava, ela coletava, ela pescava e depois ela aprendeu a agricultura e aprendeu a domesticar animais. Ah, professor, eu lembro disso lá da história. Sim. Lembra que eu falei? A geografia, mais do que uma matéria independente, ela se serve de várias outras matérias para concluir e para constituir o seu conteúdo. E aí, quando eu falo desses avanços que foram acontecendo nas propriedades rurais, a gente vai observar que muitas dessas propriedades rurais, elas já têm muito mais característica de empresa do que característica aquela rural clássica. Aquelas propriedades que estão produzindo toneladas de soja, de milho, de café, elas nem de longe elas vão lembrar aquelas propriedades do início do século. Embora muitas vezes elas estejam fazendo a mesma produção, né? Eles estão ali fazendo o mesmo produto, mas a forma, sabe, do que nós chamamos de manejo mudou completamente. Né? Se antes 1 hectare de terra dava 2 sacas de um determinado produto, esse mesmo hectare de terra hoje pode estar produzindo 30. Se antes você tinha uma vaca de leite, né, vaca leiteira, que ela dava ali 5, 6 litros de leite, era considerado uma vaca média, nós estamos falando hoje numa vaca que vai conseguir produzir 30, 40 quilos de leite. A distância que foi alcançada em poucas décadas, em termos de tecnologia, é incrível. E aí, quando eu falo de tecnologia, é muito normal as pessoas imaginarem ou associarem tecnologia, né, tipo celular, computador, etc. Não, a tecnologia, ela expande em todas as direções. A tecnologia, ela se expande, por exemplo, na confecção de determinados produtos, né? Por exemplo, a minha garrafa térmica, né, que não foi produzida no Brasil, provavelmente foi produzida em algum país do Oriente, China, Taiwan, Malásia, não sei. Ao mesmo tempo, você tem a tecnologia dos medicamentos. Gente, olha, nós estamos passando por um processo de pandemia, se você está vendo esse vídeo aqui no mês de março de 2021. O Brasil está em pandemia, a cidade de Patos de Minas, a nossa região, está em onda roxa, e uma pandemia que começou há mais de um ano, né? Ela começou no final do ano de 2019. Vários laboratórios já conseguiram fazer uma vacina que seja eficaz contra essa doença. Vacinas que antes, para serem colocadas, né, a ponto de uso, eram anos e décadas de estudo. Esses cientistas conseguiram em meses fazer uma vacina. Então, a tecnologia, quando eu coloco aqui, eu posso falar da tecnologia aeroespacial. Veja que a própria NASA hoje, ela utiliza naves alugadas para fazer as suas missões. A NASA não tem mais nave própria.
Dizem alguns que até o final do ano de 2021 as pessoas que têm condição financeira vão poder alugar uma passagem, né, comprar, porque na verdade funciona assim, você compra essa passagem e você vai poder fazer uma volta ali na órbita da Terra numa nave espacial, turismo espacial, e já tem reservas. Você já tem veículos elétricos que são todos controlados por IA. O que é IA? Inteligência artificial. Totalmente. A ponto de você, né, programar a rota, e se você tiver a confiança para tal, você pode tirar um cochilo no banco de trás e o carro vai embora. Então, quando nós falamos hoje da expansão da tecnologia para a área de medicamento, para a área de aeroespacial, veículos, quando nós falamos desse avanço tecnológico nas técnicas de produção, tudo isso é geografia. Então, ao mesmo tempo que a geografia, nós estudamos ainda, né, os rios e seus afluentes, que nós estudamos escalas geográficas, que nós estudamos mapas, que nós estudamos os elementos que fizeram a Terra chegar até onde ela está, nós também avançamos para a área da política, para a área da economia. A geografia hoje, geoeconomia, geopolítica, ela estuda o alinhamento e a forma como os países convergem e conversam entre si. Quando há um acordo comercial que um país decide que ele pode comprar e vender de outro, esse conteúdo é nosso, da geografia. Então a geografia, para além daquilo que está no seu livro, para aquilo que está no seu pet, para aquilo que está lá no conteúdo que você utiliza, né, seja qual for, numa escola pública ou particular, esse conteúdo ele nunca vai ser a totalidade daquilo que a geografia tem para te oferecer. Por isso que eu falo para você sempre, né? O que é o dever de casa de todo aluno de geografia? É estudar para além daquilo que foi visto em sala de aula. Quando você assiste um jornal, quando você visita um site de notícias, quando você investiga para ver se uma notícia é verdade ou se aquilo é fake news, cara, você está aprofundando naquilo que é geografia. Você de fato está olhando um fato, vendo a veracidade daquele fato e veja, aquele mesmo fato vai ter interpretações em universos diferentes. A geografia ela vai trazer para nós a possibilidade de uma análise que não tem apenas uma resposta. Se você falar em geografia física, ela muda um pouco menos porque ela é feita a partir de elementos muito concretos. Então, quando você diz que você tem o Rio São Francisco e os seus afluentes, provavelmente isso não muda em 10, 15, 30, 100 anos. Muda nos milhares de anos para frente. Mas quando você diz de um determinado governo, que está num período, por exemplo, democrático, daí a pouco ele pode estar sofrendo um golpe de Estado, e daí a pouco a democracia foi embora e agora é uma ditadura. Mianmar é um exemplo. Ou seja, a geografia ela abre muito espaço e muitas possibilidades. Bom, para a gente não ficar perdido, qual a referência que nós utilizamos? O nosso material escrito. O nosso livro é a referência. Seja o livro que tem atividades, seja as atividades que eu vou passar para você, sejam as atividades que estão no próprio livro. Aquilo que nós construímos na geografia nos ajuda em muito a compreender o que está acontecendo no mundo. Por que está tão cara a gasolina? Por que agora a gente de repente não consegue mais comprar ou trocar de carro? Por que de repente já não está fácil arrumar um emprego? Por que o comércio está fechado? Não todo, mas uma parte dele está fechado. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo em plena onda roxa. E veja, aqui eu nem estou falando em termos de certo e errado, eu estou falando de interpretação. A geografia é uma matéria para ser interpretada.
E quanto mais você estuda, quanto mais você lê, quanto mais você aprofunda, mais esse conteúdo ele vai fazer uma grande diferença na sua vida. E nós vamos aí durante esse ano de 2021 nos aprofundarmos. Não precisa ficar acelerado, não precisa ter muita pressa, mas também não tenha muita lentidão. Vamos achar o passo e o compasso para que a gente chegue juntos até o final do ano, e se Deus quiser a gente já vai estar frente a frente na própria sala de aula, mas vamos construir juntos tudo aquilo que a geografia tem a nos oferecer. Lembre-se, eu consigo conectar a geografia com praticamente tudo que está acontecendo nesse mundo. Por isso que é tão bom estudar geografia. Ela não só é uma matéria autorreferencial. Quem estuda geografia estuda para só saber geografia. Não. Se você estuda geografia, se você é meu aluno, se você é minha aluna, a geografia é para ajudar você a compreender o mundo que está à sua volta, desde esse mundo pertinho que está na porta da tua casa, dentro da tua casa, até aquele mundo que está acontecendo lá no Japão, que está acontecendo na Rússia, que está acontecendo na Alemanha. Porque a gente estuda desde aquele espaço local até aquele espaço que é internacional e mundial, tá bom? Então essa foi uma prosa rápida, é um vídeo muito simples, eu ainda não sei como é que coloca imagem, aqueles negócios, legenda, mas é um vídeo que vai te ajudar a mergulhar e aprofundar em tudo aquilo de bom que a geografia tem para oferecer. Abraço, fiquem com Deus, tchau. Não se esqueça, assistiu esse vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal e eu quero criar uma playlist só para educação e aulas de geografia, tá bom? Valeu, grande abraço, fiquem com Deus.